É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000, mais pra mim que qualquer outro lugar. Pai maravilhoso, justo, santo, tremendo e fiel, agradecemos a Ti por mais essa oportunidade de aprender da Tua Palavra, para que venhamos a ser instruídos, ó Pai. Nos ajuda nesse vídeo de hoje e nos fornece aquilo que precisamos. Abre nossos olhos para que venhamos a enxergar a verdade e não sermos enganados. Seja feita a Tua vontade eternamente, em nome do Teu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Amém. E o tema do vídeo de hoje é Billy Graham, o evangelista maçom. Exatamente, meus irmãos. Hoje vamos falar de uma pessoa que é uma grande influenciadora. E muitos vão se espelhar. É evidente que a palavra de Deus já nos diz, né? O mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está morto no maligno. E assim como ele fez com Jesus, tentou Jesus, né? Queria dar a glória e o domínio dos reinos ao Filho de Deus, assim é com todo aquele que ele quer fazer isso. Então, o poder, ele corrompe o ser humano. É quando o poder está nas mãos do ser humano que a gente conhece quem é ele realmente. E é evidente que o mal que domina a sociedade é ele que decide quem sobe e quem desce, porque o mal ele utiliza de pessoas de influência para se enganar a muitas pessoas, e não é diferente com Billy Graham. Billy Graham, ele é um evangelista, né? Um pastor, e que se tornou muito famoso pelas suas pregações, onde reunia milhares de pessoas, e assim milhares de pessoas se entregavam a Cristo. Mas o que está por trás de Billy Graham, meus irmãos, mais uma vez, assim como vários famosos, várias pessoas aí de influência, é a maçonaria, né? É as mãos do diabo que escolhe os seus adeptos para servir e para manejar como uma marionete e assim ser instrumento para as multidões, para enganar a muitos. E através desse vídeo, meus irmãos, eu quero trazer aqui a verdadeira figura de Billy Graham. Quem é Billy Graham? Ele veio a se aliar com a maçonaria e também com o catolicismo romano, né? Que também faz parte da maçonaria. Ambos estão associados ali. É só uma fachada para que as pessoas não vejam a maçonaria, o agir da maçonaria na sociedade, né? Billy Graham, ele ajudou para que o ecumenismo viesse a ser implantado. Os planos dele não deram certos, né? Mas ele foi um influenciador para avançar esses planos do diabo de criar a única religião mundial. Billy Graham não é nenhum santo. Billy Graham, ele não é uma figura, um santo como a mídia e como a sociedade pensa que ele é. Ele mesmo falou isso em uma entrevista. Sim, com as palavras dele, ele falou que quando ele chegar no céu, o que ele poderia ouvir da boca de Cristo é que ele poderia ser tratado como um bom servo, mas também que Cristo poderia falar para ele que ele está no lugar errado. Eu vou deixar algumas referências na tela para que vocês possam comprovar isso. E ele mesmo assumiu que ele não é santo e que ele pode não ser salvo. Cabe a Deus, né, julgar se ele foi salvo ou não. Mas uma pessoa que é falso profeta dificilmente será salvo, porque a salvação não é de todo jeito. A salvação requer um esforço e dedicação e também fidelidade à Bíblia Sagrada, coisa que ele não se firmava, mas ele se firmava mais
nos ensinos maçônicos do que na própria Bíblia Sagrada. Também podemos destacar alguns símbolos maçônicos a qual ele praticava, né? Sem falar também nos apertos de mãos maçônicos, que são formas de você identificar um maçom. Billy Graham, ele foi um defensor da teologia universalista. E o que é isso? A teologia universalista, ela propõe que todas as pessoas vão ser salvas, independente da crença ou da religião que elas seguem. Mas é claro que a Bíblia não fala isso, né? O próprio Cristo falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, é claro que isso é uma falsa doutrina, né? Ele queria apenas acariciar o pecado do povo, né? Falar o que o povo quer ouvir e não o que eles precisam ouvir. E com um discurso desse, ele pode atrair para ele, né, vários adeptos, vários apoiadores e assim ter o apoio de várias religiões, como a Igreja Católica, né? Ele foi um dos que teve reuniões em salas fechadas, né, com o próprio Papa Bento XVI. As ideias ali discutidas com o Papa era para atrair mais adeptos para o catolicismo romano, que foi isso que Billy Graham proporcionou para a Igreja Católica. Ele atraiu vários idólatras, né, para idolatrar santos, idolatrar Maria, idolatrar esses falsos intercessores que não podem fazer nada por ninguém. Billy Graham foi um defensor de várias heresias e ele mesmo apoiou as doutrinas católicas. Em uma entrevista, a qual foi publicada na revista Meckle Magazine, em janeiro de 1978, ele mesmo falou, abre aspas, descobri que minhas crenças são essencialmente as mesmas que os dos católicos romanos ortodoxos. Fecha aspas. Sem falar também que Billy Graham, ele apoiou o batismo de crianças como válido, como algo que vai ser válido para a salvação, sendo que a Bíblia jamais ensina batismo de criança, porque criança, ela não tem consciência nenhuma de quem é Jesus e não tem como ela se arrepender dos seus pecados. Então, é uma heresia tremenda. Sabemos, dessa forma, que o único batismo verdadeiro é pela imersão, onde você tem que se arrepender, crer que Jesus é o Filho de Deus e que dessa forma você decide seguir os passos dele a partir daquele momento. No livro The History of Masonry, de Albert Galant McKay, ele publica afirmando e assim destacando o nome de algumas celebridades e famosos que são maçons. Esse autor, ele também é maçom, então ele fala por constatar isso. E entre esses nomes, né, está o nome de Billy Graham. Outra heresia que Billy Graham ele defendia é que, apesar da Bíblia ela dizer que não haverá sexo no céu, nem casamento, ele ainda assim defendia que, se fosse para nos fazer bem, para satisfazer nossos prazeres, haveria sim sexo no céu. Que tamanha heresia, né? Querer contradizer o que a palavra de Deus fala. A partir daí a gente já constata o quão falso profeta é esse indivíduo. Sem falar também que Billy Graham, ele foi um apoiador, né, e propagador da falsa doutrina do arrebatamento secreto, ou seja, também conhecido como arrebatamento pré-tribulacionista, que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação e antes do anticristo se revelar, achando que eles são merecedores de não passar por sofrimento nenhum. E aqui no vídeo, aqui no canal tem vídeos falando acerca do arrebatamento secreto. Assistam e comprovem que isso é uma falsa doutrina. No livro The Clergy and the Craft, publicado em 1970 pelo reverendo Forrest D. Haggard, Billy Graham
ele elogia o grupo Demolay, que é um grupo maçônico. Demolay são jovens maçons, e ele elogia defendendo que são importantes para a sociedade. Muitos não conhecem, mas o Dr. José Renato Pedrosa, que é um estudioso, né, das Escrituras Sagradas, ele mandou um e-mail para o Billy Graham e perguntando sobre os escritos dele acerca da maçonaria. E é claro que os funcionários de Billy Graham não vão confessar que ele é maçom. Então, eles responderam um e-mail dizendo que Billy Graham não escreveu nada relacionado com a maçonaria. Já destacamos aqui algumas coisas que ele falou acerca da maçonaria, né? Defendendo, apoiando. E eles até definiram o que é a maçonaria nessa resposta de e-mail que vocês podem ver na tela. E dessa forma, dizendo que a maçonaria ela defende que todos os tipos de religião levam a Deus. E que Jesus, o sacrifício dele, não é suficiente, né? Não é o único meio para a salvação. E quem responde esse e-mail é Jamie M. Adams, né? Dos serviços administrativos do Billy Graham, porque essas coisas, redes sociais, é mais a assessoria que fica responsável por isso. Então, meus irmãos, esse foi o vídeo que eu trouxe aqui para despertar muitas pessoas que seguem esse pregador, né, esse falso profeta, que vocês possam abrir seus olhos e tomar cuidado com esses influenciadores que estão na mídia, que a sociedade exalta como uma grande importância, né, seus estudos e suas pregações, que sabemos, quando uma pessoa ela vem a ser colocada no topo, é porque tem coisa aí por trás. E isso se trata da maçonaria, movendo as suas peças, juntamente do diabo, né? Porque eles servem a ele. Então que vocês possam tomar cuidado e seguir apenas a Bíblia, não os ensinamentos desses falsos profetas, desses servos do diabo. Que vocês possam se firmar em Cristo, na palavra de Deus, porque é ela que vai nos conduzir à salvação e à vida eterna. Eu vou ficando por aqui e que vocês possam estar aqui em mais um vídeo do canal aprendendo e assim se instruindo no verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, se assim o nosso Deus Todo-Poderoso, Yahweh Tsevaot, nos permitir. Fiquem na paz do nosso amado Mestre, Salvador, Filho de Deus, Yeshua HaMashiach. Amém.